sabido desde versões anteriores do ZWCAD que este inclui os Express Tools, tanto na versão Standard como na versão Professional. O comando que vamos ver agora serve para a gente desenhar texto alinhado por uma linha curva. Portanto, normalmente desenhamos um texto que é um Single Line Text ou Multi-Line Text, por exemplo, com o comando DT. Indicamos o tamanho, a localização do texto, o tamanho do texto, o ângulo de rotação e depois escrevemos o texto conforme nós desejarmos. Portanto, neste caso vou só aqui alterar a justificação para ser middle, portanto bottom center, cá está. Mas não é isto que eu pretendo. O que eu pretendo é alinhar o meu texto e ficar o texto curvo em relação, portanto, paralelamente a esta linha. Para isso, vamos utilizar então uma ferramenta disponibilizada pelos Express Tools, chamado Arc-Align Text, e eu, para buscar este comando, vou aos Express Tools, portanto, clico aqui na barra Express do Ribbons e vou buscar a ferramenta aqui Arc-Align Text. Ou, se preferirem, podemos escrever na linha de comandos Arc Text e ele faz exatamente o mesmo procedimento. Ele pede inicialmente para nós selecionarmos um arco ou um texto, portanto, neste caso é um arco, portanto, vamos selecionar este arco e abre-nos com esta caixa de diálogo. Vamos então esmiuçar o que é que aparece aqui. Em primeiro lugar, se o texto vai ser anotativo ou se vai ser standard. Portanto, o anotativo traz-nos vantagens depois quando passamos para os layouts e ele altera a sua escala em função da escala de impressão. Portanto, mas eu vou manter este como standard. A fonte que vamos utilizar, portanto, é uma fonte do Windows, pode ser, por exemplo, o Arial, ou posso, por exemplo, usar o Times New Roman, também é muito comum. A cor que eu quero aplicar no texto, portanto, posso dar uma cor qualquer dentro das que estão disponíveis. E o texto que eu quero colocar, vamos escrever aqui Ibercad Limitada. Depois temos ainda o alinhamento que queremos dar ao texto, portanto podemos alinhar o texto à esquerda, podemos alinhar o texto à direita, podemos fazer um fit. O que é um fit? É que o texto é distribuído uniformemente desde o início até ao final do arco, ou podemos pura e simplesmente centrar o texto, portanto, e ele ou fica portanto, com um bocadinho à esquerda, um bocadinho de espaço à esquerda e um bocadinho com espaço à direita, ou passa do início e do fim conforme portanto, o tamanho do texto que estivermos a utilizar. Depois temos o lado para o qual queremos aplicar o nosso Arc-Align Text, se é convexo ou côncavo, que me faz o texto para fora ou para o interior, vamos já ver as diferenças, e depois a direção, que é outward ou inward. Portanto, isto vai influir no facto do texto aparecer portanto, numa posição correta ou de pernas para o ar, se assim quiserem. Depois, o tipo de texto que vamos utilizar, portanto, temos de usar o negrito, o italic e o underline, portanto, já conhecem isso de outros programas do Windows até. E o reverse text, o que ele faz é coloca-me este texto não escrito conforme aparece aqui, mas de trás para a frente. Depois temos o drag wizard, que vamos ver numa próxima oportunidade para que é que ele funciona. Depois temos ainda o tamanho de texto que queremos aplicar, eu vou manter isto que aqui está. O width factor, que influi na dimensão dos caracteres, tornando-os mais magrinhos. Por exemplo, se eu puser 0.5, ele torna-me as letras mais estreitas do que é a fonte habitual. Vou pôr 0.6. E o espaço entre caracteres também o podemos definir aqui, se o quisermos, para aquele local. Depois temos o offset from arc, ou seja, a distância que vai do arco até ao texto, portanto, onde ele começa a escrever o texto, e se tiver aqui a opção fit ativada, eu posso atribuir o início, portanto, offset da esquerda e offset da direita, ou seja, ele começar não da extremidade do arco a desenhar o texto, mas um bocadinho mais para a direita ou um bocadinho mais para a esquerda. E vou fazer OK, e cá tenho então o aspecto final da execução deste comando. Se eu não estiver satisfeito com o comando, reparem, ele tem uma determinada distância, entre letras, tem as letras ligeiramente emagrecidas porque eu dei-lhe aquele fator do width. Se eu não estiver satisfeito, então, dizia eu, com o resultado final, eu posso alterar isto tudo sem ter obrigatoriamente de fazer tudo de novo. Para isso,
vamos aqui outra vez à ferramenta ArcAlign Text, portanto a mesma ferramenta que utilizamos para gerar este texto, e ele pergunta-me agora, ele pede-me para selecionar um arco ou um ArcAlign Text. Portanto, neste caso, como eu quero alterar o ArcAlign Text, eu vou selecionar o texto. Portanto, seleciono o texto e ele volta-me a abrir a mesma caixa de diálogo. E então, que alterações é que eu quero fazer aqui? Portanto, eu vou começar aqui pelo espaçamento entre caracteres. O espaçamento entre caracteres, que eu acho que as letras estão muito afastadas umas das outras, vou diminuir 10 vezes para 0,01. Vamos fazer OK e ver o resultado. Portanto, cá está. Depois acho que a distância que vai desde a linha até ao texto é demasiada. Vamos alterar isso também. Vamos aqui ao ArcAlign Text, selecionamos o texto e onde temos aqui Offset from Arc, vamos pôr menos 0.02, por exemplo, e fazemos OK. Cá está, o texto fica mais encostado à linha, portanto, e no caso da vírgula ele até ultrapassa a linha. Vamos fazer mais alterações, por exemplo, selecioná-lo aqui e mudar o alinhamento. Em vez de usarmos Center, vamos usar Fit, ou seja, ele vai se ajustar ao início e ao final do arco. Fazemos OK e aqui temos nós o resultado final. Vamos ver mais algumas opções. Portanto, vamos selecionar outra vez ArcAlign Text, selecionar o texto e desta vez no side vamos mudar de convexo para côncavo. Ou seja, ele vai-me escrever o texto não do lado de fora do arco, mas do lado de dentro do arco. Mais opções. Vamos mudar a direção, ou seja, outward para inward. O que é que este faz? Ele, em vez de escrever o texto da esquerda para a direita, escreve-me o texto da direita para a esquerda e dá-me este efeito, que neste caso me aparece de pernas para o ar. Vamos voltar a pôr como estava, aqui e aqui, portanto, convexo. Cá está. E vamos aqui explorar a outra opção, que é o Reverse Text. Se eu selecionar Reverse Text, faço OK, cá está, ele escreve-me o texto de trás para a frente. E desta forma eu começo a perceber como é que o comando funciona. Por exemplo, posso adicionar bold, posso aumentar o width factor, por exemplo 0.75, e as letras vão ficar ligeiramente mais largas. Portanto, a relação de largura e altura do texto aumentou e obtemos assim o efeito que nós quisermos. Portanto, temos muito por onde editar neste tipo de textos do ArcAlign Text.